Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 3 Sócios por Amor a Ele. Em 1966, nossa família se mudou para Marília, no estado de São Paulo, e lá ficamos até 1974. Uma das coisas positivas dessa cidade do interior era a liberdade de brincar com os amigos na rua sem preocupações. Empinávamos pipas, papagaios, jogávamos bola, nadávamos nos riachos, brincávamos de pique-esconde, rodávamos peão, jogávamos peteca e disputávamos partidas de burca, também conhecida como bolinha de gude, peca, bugalho e muitos outros nomes pelo Brasil afora. Parece que essas brincadeiras ocorriam em temporadas, e não sei ao certo como começavam e terminavam. Foi durante a temporada das bolinhas de gude que minha mãe me viu com um monte delas e me chamou para me orientar a não jogar a ganha, ou seja, jogar valendo. Eu concordei com o conselho dela, mas não demorou muito para desobedecê-la. Parafraseando o que dizia meu professor de português, Pedro Apolinário, a desobediência é atrevida, não? Certo dia, encontrei o Carlinhos, um amigo mais novo e menor que eu, e o convidei para jogar bolinha de gude. Acrescentei que seria a ganha, me valendo do fato de ser maior e mais velho que ele. Tinha a intenção de ganhar as bolinhas dele, mas ele aceitou na hora. Assim que começamos a jogar, percebi que a mira dele para acertar as bolinhas era muito boa e que ele quase nunca errava. Comecei a perder o jogo e cada uma das minhas bolinhas foi passando para ele. Mas, como todo jogador, achei que a sorte mudaria e que eu viraria o jogo. Continuei falhando até perder todas as bolinhas. Então, tive uma ideia que, confesso, não foi honesta nem justa. Propus uma sociedade a ele, com a intenção de juntos ganharmos muitas bolinhas, jogando contra a molecada e, em seguida, dividindo tudo. Como eu havia perdido todas as minhas bolinhas, se nos tornássemos sócios, eu teria metade de todas as bolinhas que ele tinha. Incrivelmente, ele aceitou minha proposta e nos tornamos sócios. O resultado foi que nos tornamos mais amigos, mais próximos e passamos mais tempo juntos, unindo nossos interesses. Embora nossa amizade tenha melhorado como resultado da sociedade, sei que o que fiz não foi certo. Fui oportunista e egoísta, usando motivos errados para aquela parceria. Já pedi perdão a Deus e agora preciso me encontrar com o Carlinhos e me desculpar com ele também. Qual é sua opinião sobre a sociedade? É uma coisa boa ou ruim? Meu pai costumava dizer que meia só é boa no pé e ainda rasga, querendo dizer que ser sócio não é uma boa ideia. Apesar das dificuldades que uma sociedade possa ter, ela ainda pode ser boa, dependendo da pessoa com quem você se associa, do propósito do sócio, regras e acordos. Criados como sócios. Você sabia que, no planejamento da criação do homem, Deus estabeleceu que um dos propósitos da existência do ser humano seria se tornar sócio dele? Em Gênesis 1, versículo 26, Deus diz: façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gostaria de chamar sua atenção para a palavra domínio nesse texto. No original hebraico é hadar, que significa governar, administrar, gerenciar. Então, quando Deus cria o homem, ele faz do ser humano seu sócio, gerente, administrador e mordomo. O ser humano deveria ter uma função aqui no planeta Terra: cuidar de todas as coisas no mundo e gerenciá-las. Deveria tomar conta de todos os animais, fossem do mar, da terra ou do ar.
cuidar de tudo e de todos como um agente de Deus na terra. O domínio que o ser humano exerceria, a mordomia que ele desempenharia, deveria também ser a semelhança do domínio e governo de Deus, com base no amor, na misericórdia e na justiça. Ao governar o mundo, o homem e a mulher tinham que seguir as regras de Deus e prestar contas de sua gestão ao Senhor. Eles não poderiam fazer o que bem entendessem, mas deveriam agir de acordo com as orientações do dono, o Criador do mundo. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Salmo 8, versículo 6. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Então, chamando, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Lucas 16, versículo 2. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, versículo 13. Eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. 1 Pedro 4, versículo 5. É claro que era uma sociedade entre desiguais. Deus é Senhor e o ser humano é seu administrador sobre toda a terra. O contrato. O contrato social de uma sociedade é responsável por regular as obrigações e os direitos de seus membros. No caso da relação entre Deus e seus seguidores, há um compromisso mútuo que envolve diversas promessas. Deus, que é o proprietário e sócio majoritário, se compromete a fazer as seguintes coisas: nunca nos deixar sozinhos. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Conceder-nos o Espírito Santo, que é Deus, igual a Ele, para ser nosso consolador diário. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. João 14, versículo 16. Prover todas as nossas necessidades através de Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Filipenses 4, versículo 19. Disponibilizar segurança 24 horas, que nos guarda e protege. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Cuidar de nós. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, versículo 7. Trabalhar em todas as coisas, inclusive as que são ruins, para que se transformem em bênção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Sustentar-nos com sua poderosa mão quando estivermos em dificuldades, problemas, lutas e aflições. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Isaías 41, versículo 13. Guiar-nos e nos ensinar. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Isaías 48, versículo 17. Fortalecer-nos e ajudar-nos. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o sustento com a mão direita da minha justiça. Isaías 41, 10. Sarar a alma aflita. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Salmo 147, versículo 3. Erguer os vacilantes. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Salmo 145, versículo 14. Dar-nos sabedoria. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá
com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago 1, versículo 5. Levantar-nos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Salmo 146, versículo 8. Lutar as nossas batalhas. Não tenham medo, nem se assustem, por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Segundo Crônicas 20, versículo 15. Acudir-nos na doença. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Salmo 41, versículo 3. Ressuscitar-nos depois que morrermos. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, versículo 40. Deus confirma esse contrato com o sangue de seu próprio Filho. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Marcos 14, versículo 24. Não é maravilhoso o que Deus nos promete nesse contrato de sociedade com Ele? Aí vem a pergunta: Ele cumpre o que prometeu? Quem sabe Josué, sucessor de Moisés, nos ajude com essa resposta quando diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, versículo 45. Deus é completamente fiel e cumpre cada uma das suas promessas. A próxima pergunta é se Deus é capaz de cumprir tudo o que prometeu. Jó, o herói dos sofredores, confirma: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2. Sim, Deus é poderoso e competente para cumprir tudo o que prometeu. Capital divino. Já que estamos falando da sociedade de Deus com o ser humano, seria importante definirmos algumas coisas. Primeira questão: com que capital e recursos Deus entra nessa sociedade? O Salmo 24, versículo 1, responde: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O Salmo 50, versículos 10 e 11, acrescenta: pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Ageu afirma: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículo 8. O profeta Isaías amplia a ideia. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Isaías 40, versículo 12. Segunda questão: qual é o negócio de Deus nessa parceria? Depois da entrada do pecado e do descaminho do ser humano, o evangelista Lucas anuncia: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículo 10. Essa é a atividade em que Deus se ocupa, na qual ele tem o supremo interesse: salvar o perdido. Gostaria de acrescentar a esse propósito divino de salvar uma ideia apresentada no Gênesis: cuidar da terra, das pessoas, dos animais, do meio ambiente. Ver Gênesis 1, versículo 28. Poderíamos resumir, então, que o negócio de Deus é cuidar e salvar. Cuidar do planeta com tudo o que ele tem e, principalmente, salvar as pessoas. Se somos sócios de Deus, o nosso negócio de vida deveria ser o mesmo que o dele: cuidar e salvar. No entanto, querem nos fazer crer que o objetivo de nossa vida é ter, possuir. Ter dinheiro, casas, carros, poder, viagens, conforto, luxo. Assim, o objetivo de cuidar e salvar desaparece de nossos propósitos. Não ouvimos os pais dizendo aos filhos: queridos, vocês devem estudar, tirar boas notas, obter conhecimento para fazer uma boa faculdade e se qualificarem para cuidar e salvar. O que comumente ouvimos é que eles devem fazer tudo isso para ter uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, poder viajar e comer bem, ter uma vida confortável, uma boa reserva para as emergências
e um bom plano de aposentadoria. Não é para menos que a missão de cuidar e salvar desapareceu de nossas prioridades, do nosso radar de propósitos e de nossa noção de felicidade. Capital humano. Como sócio de Deus, qual é a contribuição do ser humano? Quais os meios e recursos que o homem pode oferecer para esse negócio de cuidar e salvar? Na verdade, tudo o que temos vem do Senhor, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. 1 Crônicas 29, versículo 14. Devemos a Deus nossa existência, nossa vida, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, versículos 24, 25 e 28. Nosso capital é fornecido pelo nosso sócio majoritário. Ele provê todos os recursos para usarmos nessa sociedade. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. É uma sociedade entre desiguais. Vamos analisar a seguir alguns desses recursos com os quais Deus nos equipa. O corpo e as energias. O corpo humano é uma das coisas mais maravilhosas e complexas da criação de Deus. Vejamos alguns dados só para termos uma leve noção do que é o nosso corpo e sua composição. Cerca de 30 trilhões de células, cerca de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos pelo corpo, mais de 650 músculos esqueléticos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas, 100 bilhões de neurônios. Esses bilhões de neurônios enviam e recebem mais sinais do que todos os celulares do mundo. 1 milhão a 1,2 milhão de fibras nervosas em cada nervo óptico, 6 a 7 milhões de neurônios olfativos, 30 mil fibras nervosas que formam o nervo auditivo, 400 a 700 milhões de alvéolos pulmonares, 20 bilhões de células produtoras de leite em cada mama. Toda essa obra-prima, que é o nosso corpo, tem uma finalidade maior, segundo o apóstolo Paulo, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, versículo 20. Glorificamos a Deus quando usamos nosso corpo e nossas energias para cuidar e salvar. Por isso, a saúde deve ser cuidada de maneira muito sagrada, assim como o caráter. Nosso corpo é o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? 1 Coríntios 6, versículo 19. Dessa maneira, o Espírito Santo une os propósitos divinos com nossa intenção de usar o corpo para cuidar e salvar. Tempo. Deus nos dá 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos por dia. Para quê? Vamos refletir sobre como gastamos o tempo. Considerando uma estimativa de vida de 75 anos de idade, em média, as pessoas passam cerca de 2 anos da vida lavando roupas, 114 dias rindo. Em média, passamos 6 minutos de cada um dos nossos dias rindo. A geração dos anos 1950 era mais alegre, rindo em média 18 minutos por dia, apontou pesquisa da Ocean Village. 5 meses reclamando. Segundo pesquisa conduzida por Hillary Blinds, as pessoas reclamam de mau serviço em média 8 minutos ao dia. 25 anos dormindo. Assistir TV ocupa geralmente quase metade do tempo livre dos brasileiros, calculando 5 horas de TV por dia.
Resulta em cerca de 16 anos em frente a uma tela. Considerando a média nacional de 39 horas de trabalho semanais, um brasileiro irá dedicar 10,9 anos de vida no trabalho. Segundo pesquisa da revista Reader's Digest, os homens passam 3.000 horas ou 4 meses da vida fazendo a barba. Em média, uma pessoa passa 1.643 dias ou cerca de 4 anos e meio da vida comendo. Uma mulher passa, ao longo de toda a vida, 14.000 horas ou 1,6 anos, escovando, penteando, lavando, secando, alisando, cortando e arrumando o cabelo. A empresa de pesquisa em marketing Onipool.com analisou os hábitos de compras de cerca de 2.000 mulheres e estimou em 8,5 anos o tempo que passam fazendo comproterapia e o tempo gasto nas redes sociais. De acordo com a pesquisa digital 2024, realizada pela empresa We Are Social, em parceria com a plataforma Meltwater, em janeiro de 2024, os brasileiros passam, em média, 3 horas e 37 minutos por dia nas redes sociais. É importante lembrar que essa média pode variar de acordo com a idade, região e outros fatores demográficos. Se calcularmos um tempo mínimo de atenção à esposa ou esposo de 15 minutos por dia, durante 50 anos de casados, somaria um total de 273.750 minutos, o que equivale a aproximadamente 190 dias, ou 6,3 meses, equivalente a 1,05% do tempo juntos. E sabe qual é a tragédia dos casamentos? É que a maioria dos casais não passa nem 15 minutos por dia em atenção direcionada ao outro. Se separarmos 15 minutos de leitura diária da Bíblia, começando com a idade de 10 anos e indo até 75, somaria um total de 355.875 minutos, o que equivale a aproximadamente 247 dias ou 8,2 meses, equivalente a 1,04% do tempo nesses 65 anos. Não é incrível que gastamos tempo com tantas outras coisas e separamos tão pouco tempo para aquilo que é essencial? Como você tem usado o seu tempo? A autora Ellen White adverte: cada momento é seu, de Deus, e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que de nosso tempo. Ela continua: o valor do tempo supera qualquer estimativa. Cristo considerava precioso todo momento, e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser desperdiçada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. A Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Portanto, devemos usar o tempo sabiamente. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. E que devemos aproveitar o tempo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versículos 15 e 16. Nosso tempo deveria ser usado prioritariamente para cuidar e salvar. Talentos e habilidades. As Escrituras apontam que Deus dota os seres humanos com dons e habilidades. Ver 1 Coríntios 12, versículos 4 a 11. Paulo apresenta essas capacidades e habilidades colocadas à disposição de Deus para serem usadas conforme a disposição do Espírito Santo. A igreja é descrita como uma comunidade de pessoas talentosas a serviço do mundo. Deus espera que essas habilidades sejam empregadas a serviço do nosso semelhante. Ver Êxodo 31, versículo 2 a 6. Nossa responsabilidade na sociedade com Deus envolve um ministério e uma missão que ajudem a atender às necessidades humanas em nome de Cristo, mediante o exercício dos dons.
1 Pedro 4, versículos 10 e 11, Romanos 12, versículos 6 a 8. Podemos classificar os talentos em 3 categorias. Talentos naturais, habilidades com as quais nascemos, como a inteligência, a criatividade e a capacidade de comunicação. 2. Talentos sobrenaturais ou dons, habilidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo, como o dom da sabedoria, do ensino, da cura e o dom de línguas. Talentos adquiridos, habilidades que aprendemos ao longo da vida por meio do exercício e da prática, como habilidades técnicas, sociais e emocionais. Algumas das aptidões que podemos listar incluem habilidades artísticas, tocar um instrumento musical, cantar, pintar, desenhar, esculpir, etc. Habilidades manuais, costurar, tricotar, fazer crochê, artesanato em geral, trabalhar com marcenaria, cerâmica, consertar coisas, etc. Habilidades mecânicas, saber como máquinas e aparelhos funcionam e lidar com eles. Habilidades intelectuais, estudar, ler, escrever, ensinar, comunicar de forma eficaz, etc. Habilidades interpessoais, desenvolver vínculos saudáveis, agir com empatia, ter escuta ativa, trabalhar de forma colaborativa e etc. Habilidades inventivas, criar coisas novas, ter ideias criativas e inovadoras. Habilidades administrativas, gerenciar pessoas, projetos, empresas e organizações. Habilidades físicas, ser forte, ter resistência, flexibilidade, velocidade, equilíbrio, coordenação motora, agilidade e etc. O objetivo principal de nossos dons e talentos é glorificar a Deus, suprir as necessidades da família e servir ao próximo. Infelizmente, muitos indivíduos utilizam seus dons de forma equivocada, visando apenas obter fama, enriquecer e alimentar o ego, esquecendo-se de que receberam os dons para doar e abençoar a vida de outras pessoas. Nossos dons e talentos deveriam ser usados, prioritariamente, para cuidar e salvar. Dinheiro ou recursos financeiros. De acordo com a assessoria de imprensa da Universidade Federal de Campina Grande, a distribuição de renda pessoal é tão desigual no mundo que os 2% mais ricos da população adulta detêm mais de 50% dos ativos mundiais, enquanto os 50% mais pobres possuem apenas 1% da riqueza do planeta. Mahatma Gandhi afirmou que há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas, mas não há o suficiente para a cobiça humana. Certamente, Deus dotou nosso planeta de muitas riquezas para atender às necessidades de todos os seus filhos. No entanto, a cobiça, a ganância e o egoísmo têm afastado o homem dos propósitos de Deus, de cuidar do próximo e salvá-lo. O ser humano está concentrado em cuidar apenas de si mesmo, sem levar em conta que Deus nos concede recursos em excesso para compartilhar as bênçãos que recebemos com os outros. Os recursos financeiros desempenham um papel importante de nos ajudar a perceber o quanto estamos envolvidos na missão de cuidar e salvar ou não. Podemos incluir nestas considerações o dízimo, que corresponde à 10ª parte de nossas rendas, que foi estabelecido por Deus como uma forma de reconhecimento de sua criação e manutenção, bem como para financiar a propagação do Evangelho. Ver Lucas 27, versículo 30 a 32, Números 18, versículo 21, 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. Esse mandamento foi obedecido por Abraão e Jacó. Ver Gênesis 14, versículo 20, 28, versículos 20 e 22. Confirmado por Jesus. Ver Mateus 23, versículo 23, Lucas 11, versículo 42. E por Paulo. Ver 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. Além disso, Deus instituiu as ofertas como uma forma de cuidar das pessoas e salvá-las. As ofertas são diferentes do dízimo em seu uso e simbolismo, pois enquanto o dízimo lembra Deus como Criador, a oferta nos remete a Jesus como Redentor. Cada vez que ofertamos, estamos imitando a Deus, e deu Jesus como presente para nós, pecadores. Ver Efésios 5, versículos 1 e 2. Dessa forma, Deus utiliza nossos recursos financeiros para salvar as pessoas através da igreja,
e para cuidar dos pobres e necessitados. Cuidar de quem e salvar quem? Como sócios de Deus, Ele espera e é nossa responsabilidade cuidar de nós e de nossa família e salvar-nos em primeiro lugar. Você e sua família estão no topo da lista de quem Deus deseja cuidar e salvar. Isso não é maravilhoso? Eu e minha família. Portanto, devemos utilizar nossos recursos físicos e energias para atender às necessidades de nossa família, aproveitando o tempo para desfrutar de momentos juntos, compartilhando alegria, comunhão e crescimento mútuo. Além disso, nossos dons e talentos devem ser usados para promover nosso próprio desenvolvimento e bem-estar, bem como o de nossa família. Nossos recursos financeiros devem atender às nossas necessidades e das pessoas a quem amamos. Não há nada de errado em termos conforto e vivermos bem, pois Deus nos dá a capacidade de gerar riqueza, a fim de atender às nossas necessidades e de nossa família. No entanto, existem outros dois grupos de pessoas que Deus também deseja cuidar e salvar: os pobres e os necessitados. Os recursos do tempo, das energias, da força, das habilidades e do dinheiro têm o propósito de atender também aos desfavorecidos deste mundo, que vivem à margem da dignidade humana, necessitando de ajuda para comer, se vestir, estudar e para suprir outras necessidades básicas. Recordo-me de um momento em que trabalhava na Associação Paulista Central, em Campinas, São Paulo, em que todos os servidores do escritório foram desafiados a usar seus talentos para fazer a diferença na vida de alguém. A equipe da engenharia encontrou uma casa praticamente em ruínas, em um bairro perto da associação. Eles buscaram o dono da casa, o senhor Aurelino, que morava com 4 netos, para apresentarem um plano de reforma da casa. Sua pronta resposta foi que ele não tinha dinheiro para nenhuma reforma. A equipe explicou que aquele era um projeto pessoal deles e da igreja, e que ele não gastaria nada com a reforma. Surpreso, ele aceitou e eles começaram o trabalho. É interessante que os vizinhos, ao verem aquele gesto tão lindo da equipe, também se dispuseram a ajudar na reforma. Tiveram que derrubar paredes, restaurar portas e janelas, comprar uma pia nova para a cozinha. Enfim, após uns 3 meses de trabalho, entregaram a casa bonitinha, pintada e arrumada para o senhor Aurelino. Ele ficou tão impactado com o que aconteceu em sua casinha que quis saber mais sobre esse Deus que motivava as pessoas a usarem suas habilidades, tempo e recursos próprios para ajudar os pobres. Como resultado, algum tempo depois, Aurelino foi batizado e passou a fazer parte dos que vivem para cuidar e salvar. Os perdidos. Perdido é aquele que está indo em direção à morte, achando que está caminhando em direção à vida. A maioria deles nem sabe que sem Jesus não há vida verdadeira. Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14, versículo 6. Nossa missão é anunciar Jesus. Somos chamados para continuar o ministério de Jesus, que buscava o perdido. Nossa missão é apresentar Jesus, que é luz, pão e direção. Recebemos recursos para serem usados em prol dos perdidos. Quando entregamos fielmente nossos dízimos e ofertas, esses recursos abençoados são aplicados em projetos de evangelização, na compra de materiais e para alavancar a pregação através das mídias digitais. Eles também são usados para atender às necessidades dos campos missionários fora de nossas fronteiras nacionais. Os dons e talentos dados pelo Espírito devem ser usados para atrair os perdidos. Os corais, grupos musicais, quartetos, trios, duetos e solos não devem apenas atuar nos cultos de adoração dentro da igreja, mas também em hospitais, praças públicas, orfanatos, asilos e casas, para levar, além da mensagem de salvação, simpatia, ajuda e amor. Serenatas deveriam estar despertando o coração de muitos nas madrugadas sem Deus. Quanto do nosso tempo e de nossas energias temos utilizado para buscar o perdido? Está em nossa agenda trabalhar pelo menos um dia em prol das pessoas sem Deus, sem esperança e sem salvação?
Quantas noites de sono já perdemos em preocupação com o caído e distante de Deus? Já choramos por eles? Às vezes, ouço comentários como: seria bom se Deus mandasse um fogo do céu para exterminar esse pessoal do carnaval, das paradas gay, dos barzinhos, dos prostíbulos. Mas, se Deus não tem prazer na morte dos ímpios, antes deseja que todos se arrependam, ver Ezequiel 18, versículo 32, o que dizer de nós, que somos seus sócios? A preocupação de Deus deveria ser a nossa. Toda vez que alguém se perde, o nosso negócio toma prejuízo. Diante do carnaval, da parada gay, dos barzinhos, nossa reação não deveria ser de crítica, mas de coração apertado e choro pelos que estão indo no caminho da perdição. Cada pessoa que é batizada representa lucro no negócio de Deus, que é cuidar e salvar. Isso deveria nos encher de alegria. É como se fosse o nosso gol. Assim como há vibração entre os torcedores quando acontece um gol, também deveria ser a nossa alegria por alguém que aceita o amor de Jesus e é batizado. Cuidar e salvar deveria ser nossa prioridade e alegria máxima. Contudo, o que temos visto é uma concentração de todos os recursos que o Senhor nos franquia em nós mesmos e em nossa família. São nossas roupas, nossas férias, nosso carro, nossa casa, nossa educação, nossos cursos, e assim seguimos centralizando nossa vida em nós mesmos, esquecendo-nos de que temos que salvar e cuidar de mais pessoas que Deus coloca em nosso caminho. É impressionante como, neste tempo de consumismo desenfreado, seguimos comprando, gastando e acumulando sem perceber que o excedente que Deus nos concede não é para ser usado apenas em benefício próprio e de nossa família, mas para salvar e cuidar dos outros. Com tanta coisa que temos, ainda assim, não conseguimos ser felizes como imaginávamos. Qual a razão disso? Ter coisas nunca satisfará o anseio mais profundo da alma. Fomos criados para algo maior do que simplesmente possuir bens. Nosso DNA foi programado para encontrar deleite em servir ao próximo com amor. Não se deixe iludir com essas promessas vazias de felicidade, baseadas no materialismo, que promete muito, mas não entregam o que anunciam. A verdadeira felicidade só é alcançada quando cumprimos o propósito para o qual fomos criados: cuidar e salvar. Roubando o sócio. Quando maltratamos alguém, seja a esposa, o marido, o filho, o pai, o vizinho, o colega de trabalho, o animalzinho ou quem for, estamos fazendo o contrário da proposta de nosso negócio com Deus, que é cuidar e preservar os outros. Certo dia, estávamos indo de carro da Vila Matilde para o centro de São Paulo, na Avenida Radial Leste, onde as faixas de tráfego são bem estreitas, e alguém quase bateu em nosso carro. Minha reação imediata foi esbravejar. Com os vidros fechados, eu disse, sem que a pessoa escutasse: "Mas é uma anta!" Passados alguns segundos, minha esposa olhou para mim calmamente e disse: "Acho que Deus, que é o pai dessa pessoa, não ficou feliz de você chamá-la de anta." Entendi a lição. Cada pessoa faz parte do nosso negócio de cuidar e salvar. Não posso jogar pedra em meu próprio patrimônio. Todo filho de Deus deve ser tratado com respeito e amor, independentemente de suas ações. Quando deixo de cuidar do meu corpo, a fim de que eu tenha as melhores energias para poder cuidar e salvar, estou lesando meu sócio. Quando desperdiço meu tempo com bobagens e inutilidades, estou indo na contramão do propósito de Deus de usar o tempo para cuidar e salvar. Quando deixo de devolver o dízimo do Senhor, ou sou mesquinho nas ofertas, estou afetando a causa para a qual fui chamado a patrocinar. Não estou participando da expansão do reino de Deus. Quando fecho meus olhos e não abro a mão para atender aos necessitados ao meu redor, estou bloqueando o canal de bênção que o Senhor quer deixar aberto. Sócio e empregado. Imagine que a igreja seja o escritório do nosso negócio de cuidar e salvar. Nesse cenário, você se vê como sócio ou como empregado. Às vezes, agimos como empregados e não como sócios do negócio.
Quando o expediente acaba, o empregado simplesmente pega suas coisas e vai embora. Cumpre sua parte, nada além disso. O sócio, por outro lado, tem outra postura. Ele se envolve. Costuma sair depois do horário de expediente. Verifica se as luzes estão apagadas, se o ar-condicionado está desligado e se tudo está em ordem. Quando o sócio chega à empresa e vê um papel no chão, ele mesmo pega ou chama alguém limpar imediatamente. Afinal, ele se importa com o ambiente, com a imagem do negócio. Não quer que ninguém chegue depois dele e encontre o ambiente sujo. O empregado, por sua vez, pode até reparar na sujeira, mas em vez de agir, reclama do descuido, mas não se responsabiliza. Como agimos em relação à igreja? Temos a mente de sócios ou de empregados? Quando vamos ao banheiro da igreja e existe papel espalhado, o chão está molhado, você faz o quê? Dá um jeito de limpar para resolver aquilo ou sai falando que o povo é desleixado? Você se importa? Quando uma parede da igreja está suja ou com mofo, você procura meios para resolver esse problema ou acha que isso não é sua responsabilidade? Você fica preocupado se o caixa da igreja tem recurso suficiente para o evangelismo, para atender os departamentos da igreja, ou isso não é sua preocupação, pois não é de sua alçada? Normalmente, quando as coisas não vão bem financeiramente na empresa, o sócio perde noites de sono procurando soluções e até vende carro, casa ou outros bens para salvar o negócio. Isso normalmente não ocorre com quem é empregado. Se sua igreja tem batizado poucas pessoas ou nenhuma, você se interessa ou acha que isso é responsabilidade do pastor, do líder missionário ou dos anciãos? Em nosso empreendimento de cuidar e salvar, cada pessoa conta. Aquele que se converte e é batizado é uma vitória, e cada pessoa que se envolve com drogas, prostituição, vícios, cada pessoa que se perde é um grande prejuízo para o reino de Deus, para a causa da qual somos sócios. Não podemos ver o negócio do concorrente crescer e ficarmos passivos. As fileiras do mal estão crescendo dia a dia e parece que isso não nos afeta. No entanto, o assunto financeiro de nossa igreja deveria sim ser de nossa conta. O movimento missionário deveria sim ser de nosso interesse. O atendimento às pessoas carentes de pão e de salvação deveria sim ser nosso foco de atuação. É minha, é sua, é nossa responsabilidade cuidar dos negócios do Pai. O sócio pensa no seu negócio o tempo todo. Tem o coração, o bolso e a alma no negócio. Se quisermos cumprir nossa responsabilidade para com Deus, temos que mudar nossa mente, nossa postura e nossa atitude diante das coisas e das pessoas. Deus e sua causa têm que ocupar o centro de nossa vida. É hora de nos levantarmos e assumirmos de fato a nossa atribuição de cuidar e salvar. A grande questão é: você se vê e se comporta na igreja como sócio ou como empregado? Sociedade compartilhada. Deus e você. As responsabilidades, tarefas e recursos são compartilhados entre você e Deus. Os problemas, as lágrimas e aflições da sua vida são divididos entre Deus e você. Seu desemprego, o problema com seu filho, sua luta contra a doença, contra o pecado, também são o maior interesse de Deus. Você não está só. Seus sonhos e alegrias também são dele. A vida eterna já é sua, porque quem tem um filho, o herdeiro, tem a vida. Resultados na experiência pessoal. Lembro-me de ter assistido a uma reportagem especial de Natal, em que uma comunidade de bairro estava oferecendo um almoço para as pessoas sem teto. Uma das colaboradoras da cozinha foi entrevistada. Ela disse que esse era o primeiro Natal dela longe da família. Emocionada e com lágrimas nos olhos, ela acrescentou: "Nunca senti tanta felicidade em minha vida quanto ao ver essas pessoas tão contentes tendo um almoço de Natal." E acrescentou: "Este está sendo o meu Natal mais feliz." Nossa real felicidade vem como resultado de cumprirmos o papel designado por Deus antes da criação do ser humano: cuidar
e salvar. A escritora Ellen White diz: a maneira de se alcançar a verdadeira felicidade é buscando o bem dos outros. E continua: somente quando cumprimos o propósito divino em nossa criação é que a vida pode ser uma bênção para nós. Ele fez dos seres humanos seus administradores, confiando a eles recursos não para que fossem acumulados, mas usados em benefício de outros. Desse modo, as pessoas tornam-se o meio pelo qual Deus distribui suas bênçãos na terra. Abraão foi chamado para ser uma bênção onde quer que estivesse, assim como você e eu. Para ser bênção, primeiro a bênção precisa passar por nós. E quanto temos sido abençoados, não é? Essa bênção vem quando entregamos nossa vida para cumprirmos o propósito para o qual fomos criados: cuidar e salvar. Veja este trecho da letra da música Deus Quer, de Jader Santos. Deus não tem mãos senão as nossas. Deus não tem pés que não sejam os nossos. Ele nos pede que vivamos esse amor que nós pregamos. Por isso, quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer, hoje, usar nossa vida e abençoar outras vidas. Porque existem milhares que nunca verão Jesus. Verão você e eu. Há muitas pessoas em orfanatos, hospitais, asilos, nas ruas esperando um abraço, um pedaço de pão, um sorriso, uma atenção, um cobertor, algum recurso para comprar um remédio, um tênis, uma calça, uma garrafa d'água. Lembre-se que Deus dá sempre um pouco a mais para você repartir com o outro. Que tal assumir o papel de sócio de Deus e fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor? Seja uma bênção para os outros e viva em uma sociedade compartilhada com Deus. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.